Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, muito bom dia para você. Começando agora mais uma edição do Jornal Abre Aspas. Estamos ao vivo com a transmissão simultânea direto do Facebook da SP-Rio+, junto com o Facebook do Jornal O Vale. Aqui comigo nos estúdios, o jornalista José Guilherme Ferreira. Bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Como foi de Natal? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus, com a família. E espero que o seu Natal também tenha sido bom, tenha sido com a família, em paz, com amor e harmonia, né? Pois bem, vamos com imagens já ao vivo, aqui da Avenida Cassiano Ricardo, já que o tempo hoje está bem com cara de segunda, né? É um tempo com cara de segunda aqui em São José dos Campos. A previsão de pancadas de chuva aí durante a tarde, aí você vê imagens da Avenida Cassiano Ricardo aqui em São José dos Campos. E olha, temperaturas máximas em torno de 30 graus, viu? Vai fazer bastante calor, abafado, porém com esse tempo aí meio nublado, sem aparecer o sol por enquanto. Enfim, daqui a pouco os detalhes da previsão para toda a nossa região aqui com os meteorologistas da Tempo Vale. Bom, nos destaques da edição desta quarta-feira, né, com cara de segunda, mas é uma quarta-feira, dia 26 de dezembro de 2018, você confere que o presidente Michel Temer deve decidir hoje se concede ou não o indulto de Natal neste ano. Lava Jato tenta identificar o destinatário de 3 milhões de reais pagos pelo Odebrecht por aprovação de um projeto no Senado. Suspeito de ofender, esfaquear e matar um gay na Avenida Paulista, em São Paulo, é preso, mas ele nega que o crime seja por homofobia. Tragédia passa de 420 o número de mortos pelo tsunami que atingiu a Indonésia. O Natal pelo mundo, em mensagem no Vaticano, o Papa Francisco faz apelo pela paz e critica o consumismo. E no esporte, de olho no tricampeonato, o Taubaté conhece a tabela da Copa Brasil de Vôlei. Estes e outros destaques dentro de instantes. Muito bem, retornando aqui com o Jornal Abre Aspas, na edição desta quarta-feira pós-Natal. Ainda estamos no clima de Natal, né? Mas enfim, vamos com o noticiário da política, até porque não para, né, a movimentação lá em Brasília. Hoje é o dia D para o presidente Michel Temer decidir se concede ou não o indulto de Natal neste ano para presos condenados. A assessoria do Palácio Planalto informou que ontem, né, que o presidente vai avaliar hoje se considerar esse indulto. Na verdade, eles informaram um pouquinho antes que não iria conceder e agora voltaram atrás e pode ser que ele considere isso, né? Pode ser que ele confirme ou não o indulto. Segundo o colunista do portal G1, o jornalista Gerson Camarote, interlocutores ali de Temer afirmaram que o presidente está sensível a argumentos da Defensoria Pública da União a favor da assinatura do decreto. O órgão encaminhou um ofício nesta terça-feira ontem em que reforça o pedido para que o indulto seja concedido. Em ofício encaminhado ao presidente Temer, o defensor público federal em exercício, que é o Jair Soares Júnior, diz que caso o decreto não seja assinado, será a primeira vez desde a entrada em vigor da Constituição Federal em 88, em que o indulto não é concedido. Soares Júnior também afirma que o sistema carcerário no país está sobrecarregado. A concessão do benefício é uma prerrogativa prevista na Constituição, exclusiva do presidente da República. O indulto é uma perda, né? É um perdão de pena e costuma ser concedido todos os anos nesse período próximo ao Natal. É destinado a quem cumpre requisitos especificados no decreto presidencial. Se for beneficiado com indulto, o preso tem a pena extinta e pode deixar a prisão. Eis a questão. Indulto pressupõe perdão, né? Uma ideia impregnada na cultura ocidental com toda a sua carga judaico-cristã. É fácil aceitar o indulto quando temos como condenada, por exemplo, a mãe que furtou um pacote de bolacha no mercadinho para sustentar o filho a morrer de fome. Mas fica cada dia mais complicado perdoar um criminoso de colarinho branco que rouba o dinheiro do Estado, de empresas públicas, em benefício próprio ou de seu partido,
tanto faz. No caso, temos outro tipo de fome. A fome de acumulação, fome de enriquecimento, fome de poder. O presidente Michel Temer não assinaria o indulto deste ano, mas está, como vimos, pressionado a rever a decisão. A Defensoria Pública diz: tem muita gente presa. O decreto assinado por Temer em 2017, reduziu o tempo necessário de cumprimento de pena para o recebimento do benefício. O tempo mínimo passou de 1/4 para 1/5 da pena, no caso de não reincidentes nos crimes sem violência. E isso poderia beneficiar corruptos amigos do presidente. Pegou muito mal. Essa mudança nas condições de concessão do benefício é alvo de ação no STF. Assessores de Temer dizem que o presidente vai assinar o indulto de 2018, mas que o texto não vai beneficiar esses crimes ligados à corrupção. A conferir: um crime de colarinho branco que estrangula verbas públicas é também um crime de extrema violência. As vítimas são quase sempre os mais pobres e despossuídos, que perambulam pelas ruas, pelas cidades e estão jogados por aí. Estes sim sem perdão. E a pergunta permanece: cadê o Queiroz? Há mais de uma semana, o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro investiga uma movimentação suspeita de R$1.200.000 na conta de Fabrício José Carlos Queiroz, um ex-motorista e ex-segurança do deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do presidente eleito Jair Bolsonaro. Os investigadores ainda não conseguiram, no entanto, ouvir o depoimento de Queiroz, a principal figura ali. Na última sexta-feira, Queiroz faltou pela segunda vez a uma convocação para prestar esse depoimento feita pelo Ministério Público, alegando emergências médicas. Segundo o Ministério Público, a defesa de Queiroz se comprometeu a apresentar os referidos laudos até o dia 28 de dezembro. Fica muito mal, né, o Jair Bolsonaro começar o seu governo com essa dúvida no ar, né? É preciso que o Queiroz apareça e dê os esclarecimentos necessários, né? E uma perícia realizada nos sistemas de comunicação e de contabilidade informais da Odebrecht mostra que a empresa pagou pelo menos R$8.500.000 entre maio e agosto de 2012 a 5 políticos, os senadores Romero Jucá e Renan Calheiros e os ex-senadores Delcídio do Amaral e Jean Agelo, além de um quinto nome ainda não identificado. O político indicado nas planilhas da empreiteira pelo codinome de Glutão teria recebido 3 milhões em Brasília em maio de 2012, mas a Polícia Federal ainda não sabe de quem se trata. Os valores teriam sido pagos pela aprovação de um projeto de resolução do Senado que limitou a concessão de benefícios fiscais pelos estados em portos a produtos importados. O caso ficou conhecido aí como Guerra dos Portos e beneficiou diretamente uma das empresas do grupo Odebrecht, que é a Braskem. Em 12 de dezembro, a Polícia Federal pediu ao relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin, mais 60 dias de prazo para a conclusão dessas investigações. O objetivo dos policiais é cruzar dados da perícia com provas coletadas na Operação Armístico, que foi realizada em 8 de novembro e que recolheu informações de supostos intermediários de Jucá, Renan e Jean Agelo. Quando essa operação foi deflagrada, a defesa de Renan Calheiros afirmou que a inclusão do nome dele no inquérito é um grave equívoco. A defesa de Romero Jucá disse à época que o senador não foi alvo da operação, que já havia prestado esclarecimentos sobre o assunto e que não foi o responsável pelas tratativas que resultaram na aprovação do projeto de resolução. Já a defesa de Jean Agelo, na ocasião, informou que só iria se pronunciar depois de ter acesso à integralidade da operação. Você viu aí que o não identificado, né? O codinome de Glutão. Quer dizer, você pode imaginar a fome desse cara por dinheiro, né? E olha, o governo da Indonésia retomou hoje os trabalhos de busca das 154 pessoas consideradas desaparecidas após um tsunami varrer no último sábado
o litoral do Estreito de Sonda. Segundo o último balanço oficial, o número de mortos chegou a 429. No mercado de Bantem, a população tenta voltar ao normal, vendendo o que restou depois que o tsunami varreu o litoral do país. O movimento ainda é pequeno e muitos dos fregueses regulares tiveram que deixar a região para abrigos. O número de desabrigados passa de 16 mil e outras 150 pessoas ainda estão desaparecidas. Os moradores do litoral continuam sob aviso de ficar longe das praias, já que o vulcão Anak Krakatau ainda está ativo e pode provocar mais ondas gigantes. As imagens da destruição mostram a força das ondas. Carros foram jogados dentro das casas. Agora, moradores começam a avaliar as perdas e se preparar para a reconstrução. As fortes chuvas aqui na região também causaram bastante estragos, né? Em São José dos Campos teve algumas áreas que ficaram sem energia, né? Aqui em São Paulo também teve complicações. Em Lavrinhas, aqui na região do Vale do Paraíba, pelo menos 5 animais foram resgatados após terem sido arrastados pela chuva na cheia do rio Jacu. Os animais foram socorridos pelos bombeiros e um internauta filmou, né, o momento em que um deles é arrastado pela força da água. O rio corta vários sítios e propriedades da zona rural. Segundo os bombeiros, os animais estavam às margens ali do rio quando, com a chuva forte, o nível de água subiu e eles foram aí arrastados. Os bombeiros foram acionados e o resgate levou cerca de 2 horas. Os animais foram laçados, né, e retirados do rio. Os donos dos animais levados pela chuva ainda não foram identificados pelos bombeiros. Lá em Minas Gerais também a situação é bem complicada. Após 3 dias aí de buscas, a 6ª vítima atingida por uma tromba d'água em uma cachoeira em São João Batista do Glória, em Minas Gerais, no último sábado, apareceu com vida na própria casa. Ele estava até então desaparecido, né? O Eduardo Gomes Moraes estava com outras 5 pessoas fazendo rapel em uma cachoeira quando todos foram surpreendidos. Os amigos dele, infelizmente, não conseguiram sobreviver. Equipes de resgate ainda procuram 2 pessoas que desapareceram por causa dos temporais de verão em regiões diferentes de Minas Gerais. Um grupo ficou ilhado no carro no meio da enchente em Juiz de Fora e foi resgatado pelos bombeiros. Muitos carros foram levados pela enxurrada e até então um só foi encontrado ontem dentro de um rio. Você vai ver a imagem dele aí, ó, totalmente destruído. A dona do veículo ainda está desaparecida. E em Santa Luzia, na região metropolitana, lá de Belo Horizonte, bombeiros também passaram o dia de Natal procurando por uma pessoa desaparecida durante uma enchente. A tempestade foi durante a noite. Chovia forte quando um morador de rua foi levado pela enxurrada. A equipe acredita que realmente ele deve ter sido arrastado até o final aqui de onde vai desaguar esse córrego. É uma chuva assustadora. Quem estava dentro das casas ficou até com medo das casas caírem. Foi muito vento e muita chuva. Chuva forte, trovoando muito, aqueles relâmpagos. Nessa época do ano é comum essas enxurradas que ocorreram lá em Minas Gerais. E a gente preparou então uma matéria especial, na verdade a matéria da TV Brasil, mostrando como reconhecer o risco, né, de uma tromba d'água e o que fazer se você tiver uma situação semelhante. Ela chega de uma hora para outra. Quase não dá para perceber. O nível da água aumenta muito rápido, um perigo mortal. As trombas d'água ou enxurradas são mais comuns no verão, quando tempestades repentinas ocorrem no meio de um dia de sol. Este meteorologista explica por que o fenômeno acontece. Essa tromba d'água que vem se falando, na verdade se chama enxurrada, que é aquela chuva que pode acontecer num certo topo de alguma montanha, algum morro, e que ela vai se juntar e vai correr por um córrego. E essa água, quando vai descer para esse córrego, ela desce com uma certa violência, com uma certa força. E esse que é o perigo. Normalmente, essas enxurradas são mais comuns no período de verão, ou nesse período de transição. Mas no verão, são essas chuvas mais rápidas que acontecem, porém de uma forma mais forte e violenta.
Então, aí é que reside o grande perigo, porque quando um tempo vem chovendo ao longo de um dia, dois, as pessoas já ficam despertas, já ficam atentas com isso. Mas quando tem um dia ensolarado, principalmente na tarde, que está aí ensolarado, que vem essas pancadas de chuva típica de verão, aí normalmente pega essas pessoas desprevenidas. Em Cachoeiras, além de ser difícil enxergar as nuvens e a chuva que vem chegando, muitas vezes não há como escapar da tromba d'água. Paredões de rochas e a mata fechada podem dificultar a fuga. E a correnteza forte carrega tudo na direção do rio. O ideal é evitar visitar esses locais em dias chuvosos, mas se mesmo num dia de sol acontecer uma enxurrada, vale a pena seguir algumas dicas. Marque um ponto na natureza. Pode ser uma pedra ou uma planta. Veja onde está o nível da água a partir desse ponto e monitore a cada 5 minutos se o nível está subindo. Preste atenção na força da água. Se a correnteza ficar muito forte, com mais vento, ou a água se tornar escura de uma hora para outra, pode ser um sinal de enxurrada. Não tente enfrentar o rio. Além da correnteza forte, galhos e pedras podem machucar. Saia o mais rápido possível da água. Procure um lugar alto para se proteger e esperar a tromba d'água passar. É importante, né, essas dicas aí, principalmente porque a nossa região tem muitos rios, muitas cachoeiras aí que são visitadas, algumas até perigosas, que ainda são, né, lá na região de Taubaté também, indo para São Luís do Paratinga, tem várias cachoeiras que já são informadas que são perigosas, mas mesmo assim o pessoal vai lá. Enfim, é bom ficar alerta aí com relação a esse tempo aí meio doido que a gente está vendo aí. E também no litoral, né? Quer dizer, sim, o mar não é para inexperientes, né? Porque o mar é traiçoeiro muitas vezes, né? Bom, vamos então saber como é que vai ficar o tempo, né? Na nossa região, você está vendo aqui ao fundo meu aqui que o sol não vai aparecer, a gente não tem nenhuma expectativa dele aparecer hoje, mas vamos saber como vai ficar o tempo para toda a nossa região com a Cristiane Nascimento. Muito bom dia, Cristiane. Bom dia, Rodrigo Fernandes. Esta quarta-feira será Bom dia, de tempo Cristiane. instável em São Paulo. O céu estará parcialmente nublado a nublado ao longo do dia. No período da tarde, a previsão de pancadas de chuva que poderão vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. A chuva se estenderá até a noite, podendo ser de intensidade moderada em pontos isolados. E as temperaturas permanecerão estáveis, com máxima de 27 graus no litoral norte e 25 graus no Alto Tietê, capital paulista, Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba. Cristiane Nascimento do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Muito bem, obrigado, Cristiane. Você viu, o sol não aparece, mas continua abafado e também aí a previsão de chuva durante a tarde. A seguir, as comemorações do Natal pelo mundo. O Jornal Abre Aspas retorna dentro de instantes. E retornando aqui com o Jornal Abre Aspas, e ontem, dia de Natal, né? Espero que, mais uma vez, você tenha passado o Natal com a sua família, com seus amigos, né, em plena harmonia. E a chegada do Natal foi comemorada por cristãos aí em todo o mundo. No Vaticano, o Papa Francisco pediu por uma vida mais simples e menos materialista. E celebrações importantes também ocorreram no Oriente Médio. A Igreja da Natividade em Belém ficou lotada para a missa de Natal à meia-noite. O presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, e o primeiro-ministro, Rami Ramballah, acompanharam a cerimônia. Belém, cidade natal de Jesus Cristo, é de extrema importância para os católicos e por isso os hotéis estão lotados para esta semana. No Vaticano, a missa foi presidida pelo Papa Francisco, que pediu que o mundo viva uma vida mais simples e menos materialista. Ele condenou a grande distância entre ricos e pobres. Pochi banchettano lautamente e troppi non hanno pane per vivere. Quase 10 mil pessoas acompanharam a missa na Basílica de São Pedro. Este é o 6º Natal do Papa Francisco no posto máximo da Igreja Católica. Nessa região, milhares de fiéis acompanharam as celebrações do Natal no Santuário Nacional de Aparecida. Segundo a expectativa do santuário, foram cerca de 18 mil pessoas que passaram lá, né,
casa da mãe, né, no santuário, o maior santuário mariano do mundo, ao longo de todo o dia de ontem. Na terça-feira, além de participar das missas ao longo do dia, os católicos que visitam o Santuário Nacional aproveitaram também para acender uma vela, né, e orar em frente à imagem de Nossa Senhora. O Natal foi de alegria, né, com fraternização para muitos, porém muitas famílias também não tiveram um Natal feliz. Uma dessas famílias é a de um motociclista que morreu no último sábado após ser atingido na garganta por uma linha com cerol. E isso ocorreu em Cruzeiro, aqui no interior de São Paulo. O enterro de Tadeu Nogueira ocorreu ontem em Cruzeiro e foi marcado aí por muita emoção, né, dos familiares. Tadeu chegou a ser socorrido pelos moradores que o levaram para a Santa Casa da cidade com cortes no pescoço, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. Lembrando somente, né, que o uso ou a venda do cerol, que é uma mistura de cola com vidro moído, é considerado crime, né? Infelizmente, muitas crianças ainda se utilizam da linha com cerol para poder empinar pipa. Antigamente se tinha essa questão de poder abater a pipa, brincar, tudo mais, mas a gente percebe que é gravíssimo, né? Por mais que você tenha, as motos tenham aquela antena, né, para poder proteger o motociclista, ainda acabam tendo esses casos. Não, é infelizmente, impressionante, né? o poder, né, dessa uma linha que né? consegue cortar e infelizmente levou a óbito esse homem de Cruzeiro. A Polícia Civil ela está investigando o caso e tenta identificar os suspeitos. Em Aparecida, uma idosa de 85 anos morreu após ser atropelada por um trem na tarde de ontem. Segundo a Polícia Civil, o acidente foi no início da tarde, quando ela tentava atravessar a linha férrea, localizada ali no bairro Ponte Alta, e foi atingida. Segundo a polícia, o maquinista prestou depoimento e disse que emitiu sinais sonoros de segurança e que estava dentro da velocidade permitida no momento do acidente. Até o momento, a MRS, que é responsável pela linha férrea, não se pronunciou sobre esse acidente. É uma outra questão também que sempre acontece, acidentes nas cidades onde a linha férrea corta. Já falaram que ia tirar essa linha férrea em algumas cidades, até a Aparecida também já estuda para se tirar essa linha férrea, mas ainda muitos trens passam por ela. Enfim, o alerta, a atenção deve ser redobrada, principalmente pessoas mais idosas também, pessoas distraídas, né, com fone de ouvido, que acabam passando, achando que vão passar com tranquilidade. Fica esse alerta para a gente poder não ter mais casos de óbitos, né, infelizmente, como o que ocorreu ontem lá em Aparecida. Bom, a gente vai para o intervalo. A gente vai para um pequeno intervalo, mas a seguir você confere mais informações regionais e também o destaque do esporte. O Jornal Abre Aspas retorna dentro de instantes. Retornando aqui com o Jornal Abre Aspas e agradecendo, né, a sua participação, você que está conosco ao vivo pelo Facebook da SP Rio Mais e também pelo Facebook do Jornal Vale. Você pode interagir conosco deixando aí a sua mensagem nos comentários dessas transmissões. Bom, uma notícia boa, mas está neutra essa notícia, porque após encarar aí 2 anos com fortes altas, né, na conta de luz, os brasileiros terão um certo alívio agora nesse ano de 2019, com reajustes bem abaixo das taxas, né, de 2 dígitos vistas em 2017 e 2018 nas contas de luz. Até que vai ficar estável, né, esse reajuste para o ano de 2019. Neste ano, o preço da energia elétrica paga pelas residências deverá fechar com um aumento médio de 15% em relação a 2017, ano em que a alta já havia sido de cerca de 14%. Em 2019, a tarifa deverá ficar praticamente estável, com uma elevação média de 0,38%, segundo um cálculo de uma empresa de tecnologia que é especializada em tarifas de eletricidade, que é a TR Soluções, que foi feita a pedido do jornal Folha de São Paulo. No ano passado, né, aliás, a gente não está no ano de 2019 ainda, eu já estou no ano de 2019. Em 2018, neste ano, a forte alta da conta de luz foi impactada principalmente pelo regime de chuvas fracas, né? Esse regime fraco de chuvas que reduziu a capacidade de geração das usinas hidrelétricas, que é a principal fonte de energia do país. Para compensar esse déficit hídrico, foi preciso acionar mais usinas térmicas movidas a óleo diesel ou gás natural, o que são mais caras. Para 2019, para o ano que vem, a projeção é que ocorram variações entre as
38 distribuidoras pelo país. Na média, as distribuidoras da região Nordeste terão a maior alta, de 3,09%, seguidas pela do Centro-Oeste e do Sudeste. Aqui na nossa região, na região do Sudeste, ficará em torno de 0,94%. No Sul e no Norte, a expectativa é de retração na conta de 2,58, né? Menos 2,58 para o Sul e menos 5,03 para o Norte. É uma boa notícia, mas está ali, né? Vai ficar praticamente estável aí para o bolso do consumidor aí para o ano que vem. E atenção, os eleitores que não votaram no segundo turno das eleições de 2018, né, no dia 28 de outubro, têm até amanhã para regularizar a situação, viu? Aqueles que não justificarem a ausência podem ser penalizados, sendo impedidos aí de fazer matrícula em universidades, tirar passaporte e até receber salário no caso de servidores. Os brasileiros de 18 a 70 anos são obrigados a votar e o não comparecimento injustificado no dia da eleição é punível com multa. Pela Constituição, após 3 ausências consecutivas não justificadas, o título do eleitor é cancelado. O voto facultativo para analfabetos brasileiros de 16 a 18 anos e maiores de 70 anos e portadores de deficiência física ou mental não precisam justificar a ausência. Para justificar é necessário preencher um formulário disponível nos cartórios eleitorais ou nos postos de atendimento ao eleitor e também nas páginas da Justiça Eleitoral na internet. O documento ele deve ser entregue no cartório eleitoral ou enviado por via postal ao juiz da zona eleitoral do eleitor e é preciso anexar o comprovante do motivo da ausência. Pela internet, a justificativa é feita no sistema Justifica, onde o eleitor preencherá um formulário online com informações de dados pessoais e o motivo da ausência. Também é preciso anexar aí o comprovante da ausência, né? O brasileiro que reside fora do país e não votou também precisa justificar o não comparecimento às urnas. Por isso, o prazo para essa justificativa ocorre até amanhã. A Urban, a urbanizadora municipal aqui de São José dos Campos, ela vai abrir no próximo dia 3 de janeiro as inscrições para um concurso público nos cargos de vigia, motorista, analista contábil e analista de compras. Os salários variam de R$ 1.600 a R$ 2.900 de acordo com a função. As inscrições serão feitas pelo site, que é urban.com.br, urban com M no final, urban.com.br, onde também serão publicados os editais. Mais detalhes dos cargos e também o próprio link para o site estão em nosso portal, né, no sprriomais.com.br. Bom, mudando de assunto, vamos falar de esportes, até porque o basquete do São José foi eliminado da Copa Super 8 na última sexta-feira, antes de entrar no recesso de Natal. A equipe joseense perdeu para o Franca fora de casa por 81-71 e está eliminada do torneio disputado pelos 8 primeiros colocados no NBB, que é o Novo Basquete Brasil. 8ª colocada na primeira fase, a equipe joseense, a equipe comandada aí pelo técnico Paulo César Jaú, encarou a equipe de melhor campanha até agora e não conseguiu se impor no ginásio do Pedrocão diante do rival. O campeão do Super 8 ganha o direito de disputar a Liga das Américas no segundo semestre do ano que vem. Com esse resultado, o São José fez sua última participação em 2018 e a equipe volta às quadras somente no dia 7 de janeiro, quando visita o Mogi das Cruzes, a partir das 8 horas da noite, pela abertura do segundo turno do NBB, o Novo Basquete Brasil. A Prefeitura de Taubaté, ela divulgou as datas, né, dos jogos para mais uma edição da Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E os meninos do Burro da Central iniciam no torneio enfrentando aí o time do Tubarão no dia 4 de janeiro. Retornam a campo no dia 7, quando enfrentam a equipe do Carajás, e fecham o grupo no dia 9, enfrentando os cariocas do Vasco da Gama. Apesar dos ingressos serem de graça, é necessário fazer a retirada com antecedência. Os horários e locais de retirada você confere com mais detalhes em nosso portal. E o Taubaté Vôlei conheceu seus adversários na busca pelo tricampeonato da Copa Brasil. A Confederação Brasileira de Vôlei divulgou ontem divulgou segunda-feira os confrontos da primeira fase da Copa Brasil 2019. Bicampeão do torneio, o Taubaté pega o Campinas na estreia. Os taubatianos iniciam o torneio já no próximo dia 10 e por estarem melhor classificados no primeiro turno da Superliga Nacional,
o Taubaté joga em casa, recebendo o Vôlei Renata no ginásio do Abaeté. Quarto colocado na Superliga, se vencer, o Taubaté enfrenta o vencedor de Sesc e Minas. O time da região já venceu o torneio em 2 oportunidades, em 2015 e em 2017. O atual campeão é o poderoso Sada Cruzeiro. Então, boa sorte aos meninos do Taubaté, do Vôlei Taubaté, que encaram aí a Copa Brasil, buscando o tricampeonato, e também aí o vôlei, né? Aliás, o basquete do São José, que mesmo eliminado aí da Copa Super 8, continua, né, na segunda fase aí do NBB e também encara os adversários no ano que vem. Bom, é isso. Zé Guilherme, retornando aqui do Natal, retornando do feriado, a gente quer mais uma vez desejar a você, né, que essa época, esse período do ano se estenda, né? Esse período de caridades, de solidariedade se estenda durante todo o ano de 2019. A gente espera realmente que você tenha tido um excelente Natal, uma excelente ceia. E a gente está aqui tocando o barco e a gente continua tocando o barco ao vivo durante essa semaninha, né? Essa semana mais curta. E a gente retorna então amanhã. Zé Guilherme, obrigado pela companhia mais uma vez. Até amanhã. E a gente retorna amanhã, lembrando que o conteúdo permanece na íntegra no nosso site sprriomais.com.br. Desejar também um Feliz Natal para os nossos amigos do Vale também, né? Junto com o Guilherme Codazzi e toda a equipe do Jornal Vale também, estendendo essas felicitações aos familiares e amigos da redação lá do Jornal Vale. A gente se encontra amanhã. Forte abraço e até mais.